Shalom, irmãos. Shalom, irmão. Vamos falar shalom lá, né? Mas sabe de Pirapora, né? Fala shalom às vezes, é shalom. Mas é shalom, né? Paz do Senhor, paz seja convosco. É uma honra estar aqui. Somos de Salto Pirapora, mas não é tão longe assim também, viu, irmãos? É meio perto, mas, na verdade, acho que daqui lá dá uns 20 quilômetros, mais ou menos, né? Mas culturalmente tem uma pequena assim, diferença. O sotaque eu acho que muda um pouco ainda, né? O pessoal faz bastante piadinha, fazer piada, porque não tinha semáforo, agora nós temos semáforo. Glória a Deus por isso, né? Somos ali um povo civilizado. Glória a Deus, é uma honra estar aqui, né? Sempre tive o desejo de estar aqui, viu, pastor Paulo? É que realmente faltava mesmo assim oportunidade, né? Mas a gente aprende que a oportunidade quem faz somos nós, né? Fizemos assim um momento de estarmos aqui com os irmãos, muito alegre, fui ministrado, amém? De diversas formas. A primeira ministração que eu recebi foi em ver ali a construção da igreja, viu, irmãos? Olha, parabéns, viu, em nome do Senhor Jesus. Pastor Paulo, nos ajuda a vitória, viu? Em nome de Jesus, já tem dado, né? Já tem dado a vitória. Fui ministrado também através da vida das crianças, muito bonito, viu? As crianças louvaram aqui na frente. Olha, realmente sinal tocante mesmo, viu? Tem começado muito bem, né? Menino tão pequeno ali de terno, gravata, orando aqui, que bonito, viu, irmãos? Deus abençoe bastante a vida dos irmãos, amém? Podemos, irmãos, colocar de pé em nome de Jesus? Eu vim aqui preocupado com meu Deus, o que a gente vai ministrar? Aí Jesus falou comigo. Glória a Deus. Começa pela Bíblia, obrigado, Jesus. Está fácil. Começa pela Bíblia que tá bom. Deus tem uma palavra para a nossa vida nessa noite, né? Pastor Júnior é nosso companheiro de viagem. Sabe que agora está longe, né, pastor? Então viajamos para cá, né? Nos perdemos um pouco aqui na Vila Helena, porque a rua Carlos Evaso. Evaso ou Evaso? Evaso. Evaso não, viu, pastor Paulo? Nós achamos, né, graças a Deus. Vamos dar aos irmãos abrir a sua Bíblia, livro de Juízes. Palavra bem conhecida, mas foi algo assim que Deus aqui no decorrer deste culto colocou no meu coração, viu? Glória a Deus. Livro de Juízes, capítulo 13. Isso é uma palavra que todo mundo conhece, né? Uma palavra que fala sobre Sansão, sobre um homem que tinha uma força espiritual, sobrenatural, um homem que tinha um potencial muito grande. Eu creio que estou pregando aqui para pessoas que têm um potencial muito grande, viu, irmãos? Que aqui há pessoas que têm potencial, viu, irmãos? Infelizmente ele desperdiçou o potencial dele, mas eu sei que você não vai desperdiçar o teu potencial, né? Deus te capacita para fazer a vontade dele, Deus te capacita para fazer o querer dele, saiba disso, viu, irmãos? Deus te capacita para isso, né? Eu creio no nome do Senhor Jesus. Capítulo 13 do livro de Juízes, a partir do versículo 1, diz assim: E os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. E havia um homem em Zorá, da tribo de Dan, cujo nome era Manoá, e sua mulher era estéril e não tinha filhos. E o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: Eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Agora, pois, guarda-te de que bebas vinho ou bebida forte, nem coma coisa imunda, porque eis que tu conceberás e terás um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu de Deus desde o ventre. E ele começará a livrar Israel das mãos dos filisteus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos, Deus, pela oportunidade, Pai, de estarmos na tua casa. Que o Senhor continue, Deus, a operar, a trabalhar e a falar neste culto, Pai. Ministra em nossos corações a tua palavra. Traz um rema nesta noite, Pai, para cada vida aqui presente. Fala de forma, Senhor, meu Pai, clara e transparente, segundo a necessidade, meu Pai, de cada pessoa
agradecemos em nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Pastor Paulo já nos apresentou. Eu sou o pastor Davi, sou casado, minha esposa se chama Patrícia. Estamos à frente de um trabalho lá na igreja, na cidade de Salto de Pirapó. O pastor Paulo conhece a nossa igreja, pastor? Não conhece a nossa igreja. Então a nossa igreja ela fica em frente a uma praça, uma boa localidade. Nós pagamos aluguel ainda naquele lugar. E o pastor Júnior também é pastor de uma outra igreja, a Igreja Batista Shalom, mesmo ministério, mas no outro bairro, né? No outro extremo da cidade. Mas por isso estamos sempre juntos, né? Temos ali a igreja na mesma cidade. Muito feliz, viu, irmãos, em estar aqui hoje. Deus colocava algo no meu coração quando eu cheguei aqui. Eu venho da minha construção, o pastor Paulo contando, porque é uma história muito bonita. E toda história bonita, irmão, toda história assim que a gente vibra, toda história que mexe com a gente, são histórias difíceis, histórias de desafios e obstáculos. Eu vejo um grande desafio aqui na mão dos irmãos, né? O desafio de construir uma igreja, apesar que igreja não é parede, o pastor sabe disso, eu sei disso. Igreja somos nós, amém, irmãos? Então a igreja não consiste num grande templo. Uma igreja grande começa em nós. É uma mentalidade grande, é uma mentalidade precisa, segundo a vontade de Deus. Diz aí para o irmão que está do teu lado: você é igreja. Você é igreja. Nós somos igreja. E nada na vida começa pequeno, e os irmãos já devem ter ouvido falar a respeito disso. Eu sei que tem a piadinha, né? O que nasce grande morre pequeno, lápis, mas falando de coisas sérias. Nada na vida começa grande, tudo começa pequeno. A Bíblia fala sobre o ciclo no livro de Juízes. E o ciclo do livro de Juízes consistia em quê? Em um povo pecar, se distanciar do Senhor, Deus permitir que o inimigo se levantasse contra o seu povo, porque Deus ama, e Deus corrige o filho o quê? Ama. E depois, posteriormente, o povo se arrepender, o povo clamar ao Senhor, e Deus levantar um libertador. Todos nós ouvimos aquele velho ditado que diz: quem não vem pelo amor, vem pela dor. Quem já ouviu isso, diga amém. E aonde isso está escrito? Aonde, irmãos? Na entrelinhas da palavra de Deus. Porque quando o povo errava com o Senhor e o povo pecava, Deus permitia que inimigos se levantassem contra Deus. E uma hora que todo mundo pensa em Deus, é um momento de aflição, é um momento de dificuldade, é um momento de luta, é um momento de adversidade, é esse momento que nós lembramos do Senhor. Muitas pessoas são assim. Às vezes nós vemos uma pessoa orar e falar: Deus, abençoa meu marido que não é crente, abençoa meu filho que não é crente, abençoa meu parente que não é crente. Meu irmão, não é assim que Deus vai fazer. Deus vai criar uma situação, uma circunstância para que essa pessoa venha se achegar ao Senhor. E essa pessoa ora: Deus abençoa, e Deus começa a criar uma situação, uma circunstância difícil na vida da pessoa, e a pessoa fala: mas eu pedi para Deus abençoar. Irmãos, Deus está abençoando, Deus está trabalhando. Amém? Deus está trabalhando. E às vezes nós não entendemos o trabalho de Deus. Fala isso com o pastor Paulo hoje. Eu não faço as contas na minha igreja, eu não contabilizo nada. Eu tenho uma tesoureira que faz isso, porque chega no final do mês e fala: meu Deus, como eu paguei tanta conta? É melhor não especular, é melhor não pesquisar, porque é milagre de Deus, e milagre não se entende. Deixa Deus trabalhar. Nós temos que deixar o Senhor trabalhar na nossa vida. E a palavra de Deus diz aqui no livro de Juízes, nós começamos a ler, que mais uma vez o povo peca, mais uma vez o povo erra, e por mais uma vez Deus permite Israel ficar 40 anos sob opressão, debaixo da opressão dos filisteus. E o povo pronto, e o povo sofrendo. Irmão, tem um versículo que diz assim: que o choro pode durar uma noite, e a alegria vem pelo amanhecer. E como é difícil quando nós passamos por uma noite dessas. Como é difícil quando nós passamos por um momento de dificuldade, de adversidade, de luta, e falamos: meu Deus, o que nos resta neste momento? E a palavra de Deus diz que existia um casal, Manoá e sua esposa. Alguém conhece alguém chamado Manoá? Ninguém? Pergunta aí para o seu grupo: você conhece alguém chamado Manoá? Pergunta. Não conhece? Graças a Deus, né? Louvado seja Deus. Acho que minha mulher tem um marido chamado Manoá. Manoá é um nome estranho, é um nome diferente. Por isso que eu perguntei se alguém conhece, para ninguém se ofender comigo depois. Manoá,
E aquele homem, sua esposa no campo, de repente vê uma revelação para aquela mulher através de um anjo: olha, você vai ter um filho, e esse filho vai ser um libertador em Israel. Aquela mulher recebe aquela promessa, e a primeira coisa que aquela mulher faz é contar correndo para o teu marido: olha, eu recebi uma promessa, um anjo apareceu. Um anjo apareceu, e ele me trouxe uma promessa que eu vou ter um filho, e o nosso filho vai libertar Israel, vai ser libertador de Israel. Então eu vejo uma coisa maravilhosa começar a acontecer, irmãos. Eu vejo um momento de crise e um momento de dificuldade, Deus trazer para aquela pessoa uma promessa. Sabe que Deus não deixa voltar para você no momento da dificuldade, da adversidade? Uma promessa. Sabe de uma coisa? Você tem uma promessa. E tudo começa com uma promessa. E a mulher recebe aquela promessa, graças a Deus. E ela quer aquela promessa. E ela conta para o seu esposo, porque ela compartilha daquela promessa. A promessa começa onde? No casamento. A promessa começa onde? No casal. Deus começa a agir aonde? Na unidade. Irmãos, você quer uma pessoa que você sempre tem que estar bem, é com a tua esposa. Se é uma pessoa que você sempre tem que estar bem, é com o teu marido, porque a promessa começa no teu casamento, no nome de Jesus. Não dá para te brigar por coisa pouca, não dá para se desentender por coisas poucas. Aquele casal, eles recebem uma promessa de Deus. Eles não eram um casal que responsabilizava um ao outro, porque a mulher era estéril. E todos nós sabemos de mulheres estéreis da Bíblia. A Bíblia fala de Ana, a Bíblia fala de Isabel, tantas mulheres estéreis que a Bíblia nos conta. Tantas mulheres que se sentiam humilhadas por não dar frutos, por não gerar filhos, e que dificuldade. Mas a Bíblia não menciona que eles discutiam e falavam: a culpa é sua, não, a culpa é sua, não. Eles entendiam, eles eram unidos em meio à adversidade. Eles não estavam sozinhos no momento da dificuldade. Irmãos, eu vejo uma coisa importante: todos nós passamos por dificuldades, amém? Todos nós passamos por lutas. Só que aprenda uma coisa: Deus não quer que você esteja sozinho no meio da luta. Deus não quer que você esteja sozinho no meio da luta. Eu tenho uma palavra para mim, isso é um pouquinho aqui no texto, uma palavra para a minha vida. A Bíblia fala que Paulo foi um homem que passou, acho que por 3 naufrágios. Mas a Bíblia fala que ele se apoiou em uma tábua no meio dos naufrágios. Eu sempre me apoio na minha esposa, na tempestade. Aprenda a se apoiar na tua esposa. Aprenda a se apoiar no teu esposo no momento da dificuldade. A Bíblia fala que esse casal recebe a promessa. Então Manoá fica preocupado e fala: mas como nós vamos criar um menino? Como nós vamos administrar aquilo que o Senhor tem para nos dar? Porque o dar é de Deus, o possuir é nosso, o cuidar depende de nós. Deus nos dá, nós temos que possuir, posteriormente nós temos que administrar, porque a Bíblia fala que Deus deu uma promessa, e Deus deu para Israel uma terra prometida. Eles tiveram que possuir, e posteriormente eles tiveram que administrar aquilo que o Senhor o havia entregado. Então Manoá se preocupa e fala: como nós vamos criar um menino? Como nós vamos administrar aquilo que o Senhor tem para nós? A palavra de Deus diz que um jovem, que ele queria muito a herança do pai, e nós aprendemos que a bênção fora do tempo é maldição. Ele recebe a herança do pai, ele recebe muito dinheiro, mas ele não estava preparado para administrar a herança do seu pai. Muitas coisas na nossa vida são assim: Deus nos dá, nós conquistamos, nós possuímos, mas temos que estar preparados para administrar aquilo que o Senhor tem para a nossa vida. E ele se preocupa, e ele clama ao Senhor, e mais uma vez o anjo aparece, e mais uma vez eles perguntam: como nós vamos cuidar do menino? Como nós vamos cuidar daquilo que Deus tem para nós? E o anjo, ele traz ali as regras e fala: o menino vai ser nazireu. E nazireu, no sentido mais simples da palavra, significa alguém chamado para o serviço, alguém chamado para Deus, para o serviço do Senhor. Tem alguém aqui que Deus chamou para fazer a obra de Deus? Diga amém. Amém. Você é nazireu do Senhor. Deus te chama. E Deus coloca ali, através do anjo, as regras.
podia beber bebida forte, não podia cortar o cabelo, não podia tocar em nada morto. Existiam regras para aquele menino. E eles se alegram, irmãos. Sabe por quê? Naquele momento, talvez antes deles consumarem o ato sexual, talvez antes, emocionalmente falando e espiritualmente falando, não fisicamente, eles já estavam grávidos daquele menino, porque eles receberam a promessa. Amém? E sabe o que Deus fala comigo com você hoje? No sentido espiritual dessa palavra, vamos sair daqui grávidos essa noite, no nome de Jesus. Vamos sair daqui grávidos? Eu não vejo, mas eu sinto, porque move dentro de mim. Eu sei que tem coisas que movem no teu interior. Talvez a construção da igreja, pastor Paulo, mova no teu interior. Então você está grávido deste templo. Talvez existam coisas que movam no teu interior, que se mexam. Quando prega outra vez de louvor, aquilo mexe dentro de você. Sabe o que é isso? Você está grávido da tua bênção, no nome de Jesus. Os homens têm uma das maiores igrejas do mundo. Não sei se é a maior, dizem que é o Bonhochu. É maior ainda, é, pastor Paulo? Deve ser, né? Eu não sei, talvez os irmãos até conheçam a passagem. Mas ele foi um homem muito pobre, que teve muita dificuldade com a igreja. Ficou 5 anos com 5 membros na igreja, ou 30 membros, eu não lembro. Ele passou muita dificuldade. Mas um dia, ele recebe uma palavra. Porque ele orava, porque ele queria uma bicicleta. Ele orava porque ele queria uma mesa, que era uma coisa muito difícil naquele tempo. Uma cadeira giratória que era quase impossível. Ele queria papel para fazer esboço. Era numa época pós-guerra. Então a realidade era outra. E ele fala, Deus, eu quero. E ele ora durante meses por aquilo que ele queria. Aí chega num ponto que ele fala, Deus, porque o Senhor não me dá se eu tenho pedido? E Deus fala para ele, porque você me pede que bicicleta você quer, você me pede que mesa você quer, fala para mim do jeito que você quer, porque eu vou te dar do jeito que você quer. Deus é poderoso para nos dar as coisas da forma que nós queremos. Deus é maravilhoso para isso. Ele fala, Deus, eu quero uma bicicleta de tomada. Deus, eu quero uma mesa de tal jeito. Eu quero uma cadeira de tal jeito, giratória, com radinho embaixo. A mesa eu quero com tampão de vidro. Ele começa a ser específico, porque o princípio, irmão, de tudo na vida, antes de você receber qualquer coisa, é você saber o que você quer. Às vezes nem a gente sabe direito o que a gente quer. E ele naquela oração, e ele recebe um rema de Deus, que Deus fala, eu vou te dar. E ele sai contente e vai pregar na igreja. E ele prega na igreja, ele fala, Deus, irmãos, hoje Deus me deu uma bicicleta. Hoje Deus me deu uma mesa. Hoje Deus me deu a cadeira que eu queria. E 2 irmãos acabam. Fala, pastor, nós queremos ver a tua bicicleta. Falou, irmão, eu falei, você não acredita? Ele falou, pastor, nós acreditamos, mas eu quero ver. Vamos em casa então. Ele imaginou, talvez, no pensamento que ele ia chegar lá, ia estar a bicicleta, ia estar a mesa, ia estar a cadeira. E quando ele chega lá, ele abre a porta, não tinha nada. Não tinha mesa, não tinha bicicleta. E os irmãos, pastor, você mentiu. Pastor, você enganou a gente. Fala, não, está aqui a mesa, está aqui a bicicleta, está aqui a cadeira. Pastor, eu não estou vendo. Eu falei, irmão, você não está vendo. Está aqui. Está dentro de mim. Eu estou grávido, porque já vive dentro de mim. E quando algo vive dentro de mim, já existe. É que uma mulher grávida vive dentro dela, a criança já existe. Irmãos, a tua bênção já existe no nome de Jesus. Mas não é porque eu tenho que não vou criar, porque para ele a criança já existia no nome de Jesus. É assim que nós temos que viver, com a mentalidade que daquilo já existe dentro da nossa vida. Eu posso pedir um pouquinho de água só para o diácono? Você me arrumou um pouquinho de água? Tem um pouquinho de água? Não. Ah, tem aqui, irmã, perdão. É que eu não vi, irmãos. Temos que viver como aquilo já existisse. Nós temos que entender que aquilo já existe. A Bíblia fala que passando o tempo, o menino cresce, o menino nasce, o Espírito Santo guia o menino, o Espírito Santo conduz aquele menino,
E de repente aquele menino gosta de alguém. Quem já se apaixonou por alguém, diga amém. Mas não, você amém está desanimado. Você não se apaixonou, você não gosta mais. Como é, meu irmão? Quem já se apaixonou, diga amém. Amém! Eu orei um ano para Deus preparar minha esposa para mim. Eu me apaixonei. Hoje eu amo minha esposa, casada há 16 anos. Primeira coisa, quando você tem filho? 13 anos. Eu com 17 anos, eu me converti. Primeira coisa que eu pedi para Deus, depois da minha conversão, uma esposa. Amém, irmãos? Porque se tem uma coisa que ninguém pode errar, é no casamento. Se tem uma coisa que você tem que orar para Deus preparar, é sua esposa, é o seu marido. Porque ali, irmãos, a gente não pode errar. A gente pode errar em muitas coisas na vida. E Deus é maravilhoso, porque Jonas errou e nos deixou o exemplo que Deus sempre dá uma segunda oportunidade. Mas tem uma coisa que nós podemos errar, é no casamento. Eu orei um ano para Deus preparar. Então eu tenho muita alegria quando eu falo que um dia eu me apaixonei e hoje eu amo a minha esposa, porque eu convivo com a minha esposa. Sansão, ele gostou de alguém, ele viu alguém, e ele talvez se apaixonou por alguém. E o pai dele fala: não é justo, filho, você pegar uma mulher que não é do teu povo, uma mulher que não é da tua gente, que não tem os mesmos costumes que o seu. Ali já se tinha a compreensão que o reino dividido não subsiste, que não andarão dois juntos se não estiverem de acordo. O jovem da igreja chegou esse dia para mim e falou: pastor, estou gostando de uma menina. Será que eu posso falar? Eu acho que eu posso. Todo mundo é membro daqui? Amém? Amém. Todo mundo. Tem alguém que não é? Levanta a mão. Então eu posso falar. Pastor Júlio não é? Não, acho que eu posso falar. Mas ela está com ligação. Eu falei: você está gostando dela? Você vai casar com ela? Em nome de Jesus. Eu falei: tá. Por que é decisão? Ela vai na dela, eu vou na minha. Eu falei: tá. Então quando for orar na tua casa, ela vai ter que dobrar o joelho e pôr o véu. Eu falei: não tem problema. Eu falei: e quando você for no encontro de casais, na oração ela vai ter que dobrar o joelho e colocar o véu, porque é o costume deles. Eu não estou criticando, não estou acusando, eu estou falando de diferenças. Então nós começamos a entender que, poxa, não dá. Eu falei: não dá. E como você vai participar da ceia? A ceia dela é uma vez por ano. A sua é uma vez por mês. Porque o povo da Batista come bastante. Glória a Deus. Se alimenta bastante. Puxa. Outra coisa. Eu não tenho costume. Não quero beijo no rosto de você. Amém. Mas se você for na igreja dela, o pessoal vai beijar você no rosto. E o costume é diferente. Como nós falamos amém na nossa igreja? Fala amém, irmãos. 1, 2, 3. Amém. Lá. Amém. Eu já falei 3 amém. Não estou criticando. Eu estou falando das diferenças. Deus opera lá, Deus age lá. Eu estou falando das diferenças. Você vai pôr uma bermuda. As irmãs da tua igreja pintam o cabelo. Quem pinta o cabelo aqui? Diga amém. Sabia. Minha esposa pinta o cabelo também. E da igreja dela? Ela não vai pintar o cabelo. Então você vai ter divergências. E eu falando com ele: irmãos, graças a Deus, ele ainda não cobrou juízo, ele ainda está gostando da menina, eu ainda estou orando para ele tirar isso do corpo clínico. Mas não é que tem oração. E eles gostam de uma moça. E ele vai até aquela moça. Porque para tudo que a gente quer na vida tem suas dificuldades, seus obstáculos. Nada é fácil. Quem é casado sabe o quanto é difícil a gente chegar. Eu lembro que eu tinha uma dificuldade para chegar em alguém. Eu falava: meu Deus, eu falo hoje, eu falo amanhã. Não, eu falo amanhã. E assim, as dificuldades da vida, porque Sansão, quando ele foi se encontrar com a jovem e levar os pais para aquele lugar, o que sai ao encontro? Um filho de leão. Uma dificuldade, uma adversidade, um obstáculo, uma luta. Porque para tudo que nós queremos na vida, irmãos, muitas vezes nós encontramos pelo caminho obstáculos. Nem sempre as coisas são fáceis. Nem sempre são fáceis. E quando ele encontra aquele leão, o que ele faz com aquele leão? Eu aprendo um princípio bíblico. Que a Bíblia não manda a gente fugir.
das nossas dificuldades. A Bíblia fala, resistir o diabo e ele fugirá de vós. O diabo é feito para você enfrentar. Amém? Deus manda a gente fugir de duas coisas só da aparência do mal e da mulher de lábios lisonjeiros, porque é maior do que a gente. O diabo, Deus manda a gente enfrentar. Deus não manda você fugir. Na igreja lá, esse dia manifestou um demônio. O homem chegou e manifestou aquele demônio. Às vezes acontece isso, você por aqui também, não sei se acontece aqui, pastor Paulo. Mas é bom, né? Porque você fala, aí você deixa os diáconos. Vai lá, rapaz, agora é com você. Pastor não expulsa demônio, tem que expulsar o diácono agora. Você não muito. Eu falo isso com os diáconos lá. Eu falo para eles, não fuja, não tenha medo. Você pode até ter medo, você tem que enfrentar. Porque ser covarde não é ausência de medo. Ser covarde é ter medo e fugir. E Deus não quer que nós venhamos fugir. Deus não quer que você fuja. Deus quer que você enfrente. Eu estou com medo. Não pode sentir medo. Medo faz parte. Nós somos seres humanos. Mas nós temos que aprender uma coisa: a enfrentar os nossos medos. Eu não vou, pastor, porque eu estou com medo. Irmão, se Deus mandou, vai no nome de Jesus. Enfrente teus medos, que Deus vai te ajudar em nome de Jesus. Eu vou enfrentar, eu não vou fugir. Ele enfrenta o perigo. Ele enfrenta, provavelmente o leão ruge, amedronta. Mas a Bíblia fala que ele pega o leão pelas duas patas traseiras e ele rasga o leão no meio. Amém, irmãos? Porque o Espírito Santo se apoderou de Sansão. É assim que acontece na tua vida. Quando o Espírito Santo se apodera de você, ele te dá graça, ele te dá força e ele te capacita para você enfrentar as dificuldades da vida. Ele te capacita, ele nos capacita. Não somos nós, é o Espírito Santo. É a capacidade que o Espírito Santo de Deus nos dá. Irmãos, o Espírito Santo quer te capacitar, mas ele não vai capacitar você enquanto você foge. Ele só te capacita enquanto você enfrenta. Então Deus fala para você hoje: enfrente no nome de Jesus. Ele enfrentou. Ele não já sentiu medo. Quantas vezes que já sentiu medo? Diga amém. Amém. Muitas vezes. Foi expulsar um demônio. Quanto tempo pastor João? Estava em casa, ligaram para mim 11h30 da noite, parece que o inimigo trabalha. Minha esposa tinha acabado de me contar um sonho. No que ela contou o sonho, me arrepiou inteirinho. Eu falei, por que você me contou esse sonho aquela noite? E ela contou e ligaram. Ai, pastor Davi está aí. Meu filho falou, pai, é para você ir lá que tem um casal brigando. Eu falei, filha, quem é? Filho, não são da minha igreja, eu não vou. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. De repente a mulher liga de novo. Aí minha filha fala, sabe o que é? É que o rapaz está rosnando que nem um porco e andando em círculo. Falei, ai Jesus, irmãos, quando chegou lá, parece que tudo cooperou. Parece que aquele dia a rua estava mais vazia, as 11h30 estava mais escura, um gato gritou na minha frente, tudo coopera. E passou o bêbado. O bêbado passou, parou, olhou para mim, você vai lá? Então vai, você vai ver, vai. Eu falei, Jesus, vontade de ir embora. Mas minha esposa estava do meu lado. Fica calma, Patrícia. Irmão, eu cheguei, o pessoal tudo do lado de fora, os parentes, aí o cara olhou para mim, tá lá dentro, vai lá. Eu fui a minha mulher vindo atrás. No que eu entro no cômodo, irmãos, o homem era grande, a causa também daquele diácono grandão ali atrás. Fortão. Hoje está moda os cabelos Black Power, né? E ele andava em círculo. E a casa, é uma casa embaixo, e a casa de cima dava no meio da rua. A de cima não estava pronta. Então não tinha vidro na janela. Ele andava em círculo. Quem já jogou Street Fighter? Alguém jogou? A irmã já jogou Street Fighter, irmã? Você lembra do branco? Andando em círculo. Eu entrei. Como é que é? Vamos sair? Vai sair daqui você! Eu olhei para minha mulher e falei, vai ficar feliz se eu sair daqui agora. Ficar, irmãos, ficamos. E Deus deu a vitória. Glória a Deus! Deus deu a vitória! Ficamos 3 horas lá. Quando deu 2 horas, me chamou o diácono para sofrer também. Falei, não, vai sofrer junto comigo aqui. O diácono parecia um Gasparzinho na porta da casa. Ficou branco, assim, paralisado. Então, em glória de Jesus, irmãos. Falei para minha esposa, fica calma.
por dentro eu estava desesperado, mas minha boca pronunciava: fica calma, porque Deus há de dar vitória no nome de Jesus. Eu enfrentei. Quantas coisas ruins a gente tem que enfrentar. Eu estou falando de algo assim, claramente demoníaco, algo assim, realmente assim, manifesto, possesso, mas quantas coisas difíceis na vida a gente não tem que enfrentar. Quantas coisas ruins eu não tive que enfrentar na vida, quantas decisões, quantos problemas que eu não queria enfrentar, porque não era assim uma possessão maligna, era uma circunstância difícil. Mas Deus não me deu espírito de covardia, mas de valentia. Deus me dá espírito de valentia, no nome de Jesus, espírito de ousadia, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. É assim. E sabe o que essas coisas trazem para nós? Peso de glória eterna. A nossa leve e momentânea tribulação produz em nós um peso de glória eterno. Deus produz na tua vida peso de glória eterno. Cada luta, cada dificuldade, peso de glória eterno. É isso que Deus produz em nós, peso de glória eterno. Peso de glória. Isso, irmãos, é o tempo. Isso não é a palavra só lida, isso é a palavra vivida, colocada em prática no momento de dificuldade, de adversidade. A gente volta. A Bíblia fala que Sansão volta. E quando Sansão volta, mais uma vez, ele encontra o leão morto. E no leão morto haviam feito ali mel. As abelhas tinham trabalhado naquele corpo. As abelhas tinham produzido ali o mel. E a Bíblia fala que, pelo voto de Nazireu, os irmãos sabem, deve ter ouvido essa pregação, o pastor Paulo aqui, conhecedor da palavra de Deus, sabe que ele não podia tocar em coisas mortas. Mas ele toca, ele pega o mel, ele come, ele dá para os seus pais, sem seus pais saberem. Deus trouxe essa palavra na minha vida, para nós um peso de glória. Essa palavra na minha vida que Deus fala: não olha para o passado, não desfrute das coisas que você já venceu. Nós temos o hábito de olhar para trás e de tocar nas coisas do passado. E eu tinha muito esse hábito na minha vida. Eu era uma pessoa mal resolvida com o meu passado. E uma coisa que eu tenho que estar bem resolvido é com o meu passado. Tem pessoas que estão mal resolvidas com o seu passado e vivem olhando para trás e vivem tocando nas coisas que já passaram. Uma coisa que eu espero de você, meu irmão, que você seja bem resolvida com o teu passado, porque o que passou, passou. O que Deus tem para você está lá na frente, no nome de Jesus. Eu lembro que uma vez eu passei uma situação difícil. E na época eu tinha uma geladeira muito cara. Hoje seria com essa geladeira de 4 mil, 3 mil, eu tinha. Eu passei um aperto na vida, e quando você passa aperto na vida, você fala: para que geladeira se não tem comida? Vamos ter geladeira. Eu lembro que minha sogra chega para mim e me fala assim: a gente compra essa geladeira por um valor irrisório, seria acho que 10% do valor da geladeira, mais ou menos isso, que ela queria pôr no quarto. Eu estou bem resolvido com isso. Ela queria pôr no quarto da outra filha dela, geladeira. Mas para mim foi um livramento. E isso trouxe alguns desgastes dentro da minha casa. Eu falei, começava a falar da mãe da minha esposa para minha esposa, aquela situação. Mas um dia Deus trabalhou na minha vida e Deus falou sobre perdão e eu decidi perdoar. Porque perdoar é necessário. Amém. Amém. Porque todo mundo erra. Amém. Todo mundo é perdoado por Deus. Amém. Então perdoe você também. Amém. Porque a gente tem dificuldade de perdoar. Irmãos, como você participar de uma ceia do Senhor se você não perdoa? Quem não perdoa está amargurado. E a Bíblia fala em Efésios capítulo 4, versículo 30: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual fosse selado para o dia da redenção, e toda amargura, ira, cólera seja tirada do meio de vós. Essas coisas entristecem o Espírito Santo. Quando nós retemos o perdão para uma pessoa, nós somos impedidos de ser abençoados por Deus, ou perdoados por Deus. Na Bíblia, na oração do Pai Nosso, isso é muito claro. E perdoar é um exercício.
Eu tenho que falar, Deus, eu decido perdoar. Porque a gente fala, eu não sinto. Mas cristão vive pelo que sente. Cristão vive pelo que crê. Porque às vezes eu não sinto vontade de ir à igreja, mas eu vou, porque eu creio que Deus tem coisas novas para a minha vida. Então eu vivo pelo que sinto, eu vivo pelo que eu creio. Glória a Deus. Eu não faço bem por alguém porque eu sinto. Aí eu sinto que eu amo ele. Não. Porque o amor que fala lá de Coríntios 13 é o amor que até na Bíblia nossa está traduzindo como caridade. Porque não é amor de sentimento, é amor de atitude. Talvez eu não sinta nada, mas eu tenho atitudes de amor por você. Isso faz de mim um homem diferente, que não vive pelo que sente, mas vive pelo que crê. Glória a Deus. Às vezes minha mulher tem vontade de levantar às 4h30 da manhã e fazer café. Mas ela não vive pelo que sente. Ela vive pelo que ela crê. Então ela levanta porque ela me ama. Porque ela decidiu. Porque às vezes ela não tem vontade. Mas às vezes eu não tenho vontade também. Mas eu decidi amá-la em todos os momentos da vida. Glória a Deus. Paz. E eu discuto. Quem já discutiu com a esposa alguma vez na vida, diga amém. Poxa, eu estou falando aqui, pastor. O povo discute, pastor. Quem não discute? Primeira discussão, primeira coisa que eu falava. E a geladeira lá na tua mão? Passou os anos. E a geladeira lá na tua mão? Aí eu descia mel, né? Sabe aquele gostinho gostoso na boca? Sabor mel na boca, né? Aí a tua mãe, aí acabava, venci. Ela era vencedora nas discussões. Um dia ela olhou para mim e falou: para de tocar não, meu. Você já venceu isso, e foi olhando para trás. É por isso que Deus não está abençoando a nossa vida. Aí doeu. Doeu. Não, minha esposa não vem de lá, não pensa bem. Não, na verdade eu não prego, sou pastor, pregador, a bênção de Deus. Eu falei, puxa vida, eu dou meu joelho. Nós tínhamos uma outra geladeira, claro, que a porta era caída. Então nós empurrávamos ela assim e a porta ficava encaixada. Era uma maravilha. E eu orei e falei, Deus, me perdoe, Jesus. Me perdoe de boca para fora. Porque eu vivi tocando no meu morto. Quem toca no passado, toca em coisas mortas. Você é nazireu escolhido por Deus para o serviço do Senhor. Para de tocar no passado toda hora. Para de tocar nas coisas que morreram. Para de tocar nas coisas que você já venceu. Nas coisas que ficaram para trás. Se ficou para trás, você venceu. Porque elas não te mataram. Elas não te afastaram da presença do Senhor. Então você venceu no nome de Jesus. Mas toda hora olha para o passado. Toda hora toca no passado. Para de tocar em coisas mortas. Eu pedi perdão. Irmãos, acho que foi uma semana. Acho que nem isso. Foi 3 dias. Tinha um rapaz lá no serviço, me identificava muito com ele. E um dia ele foi visitar em casa, do nada. Ele apareceu na minha casa. Eu nunca falei nada para ele disso. Eu nunca falei nada para ele da minha vida. Ele aparece com um carro, uma carretilha atrás, com uma geladeira novinha para mim. Irmãos, a vitória não foi a geladeira. A vitória é saber que eu estava no caminho certo com Deus. A vitória é saber que eu estava errado em tocar nas coisas do passado. Quem toca nas coisas do passado não recebe as coisas do presente nem do futuro. Para de tocar no passado no nome de Jesus. Essa é a lição. Essa é a lição. O apóstolo diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. O problema de Sansão, eu vou resumir, porque era até 9, que hora que era? Até que hora que era? Não, mas você falou 1 hora, pastor, pode falar. Até 9h30? Glória a Deus. Fala aí pro irmão, aguenta mais 15 minutos. Fala aí, aguenta mais 15 minutos. Mais 15 minutos só. Eu quero resumir bem a vida de Sansão. Eu quero que os irmãos entendam que Sansão confiou em pessoas erradas. Ele confiou em quem não devia confiar. A primeira esposa que ele arruma, a primeira mulher que ele arruma, e ele é um cara que arruma problema. Ele é um camarada que arrumava confusão. Aonde ele ia, ele tinha um problema com alguém.
Ele tinha confusão em cada esquina de uma pessoa. É isso que a Bíblia revela para mim de Sansão. Por mais que fale que Deus tinha um trabalhar por trás disso, mas o temperamento, a personalidade de Sansão era um cara difícil. Não tem ninguém aqui assim, eu tenho certeza. Ó, na minha igreja tem um anjo, pessoal. A pessoa entra lá, é todo mundo bonzinho, ninguém fala palavrão, ninguém mente, ninguém arruma confusão. É santo, passou, tem um anjo aqui também, não tem? E na igreja é uma maravilha. Mas irmãos, ele é um cara difícil. Você dava com aquele, não ia com a cara do outro, era assim. Ele chega e arruma um enigma. Ele abre a boca. Eu tenho esse problema, viu, irmãos? Minha esposa não tem, mas eu tenho. A Bíblia fala que o homem perfeito é aquele que consegue refrear a sua língua. O homem tropeça em palavras. Quando o Salmo 91 fala que Deus daria ordem aos seus anjos para guardar o nosso pé, para que nós não tropeçamos com o nosso pé em pedra, quer dizer que nós tropeçamos em coisas pequenas. Ninguém tropeça em montanha, porque a montanha você vê de longe. Nós tropeçamos em coisas pequenas. É coisas pequenas do dia a dia que faz toda a diferença na nossa vida. São detalhes, coisas mínimas. Tem um ditado, eu li num livro de um outro país, mas ele fala que o diabo mora nos detalhes, porque os detalhes fazem toda a diferença. Não sei, né? Logo, o pastor vai terminar a igreja. Pela fé, pastor. Mas o pastor põe aquela pintura, aquele grafiato, mas o pessoal vai olhar, sabe por quê? Rebarbinha, né? Aquilo, como é que chama? Quando a gente passa assim, só um cantinho, né? Recorte. O povo olha para o recorte. Porque é ali que está o segredo de uma boa pintura. É os detalhes. O problema de Sansão é que ele foi fazer um enigma. Ele foi fazer uma coisa despretensiosa. Ele não vigiou. Ele chegou e faz aquele enigma. E se eu não me engano, não me essa palavra hoje, tinha outra palavra em mente aqui, eu mudei. Mas se eu não me engano, é do comedor saiu comida. Era isso. E doçura saiu do forte. É isso, pastor Júnior? É isso, pastor Paulo? Pastor Júnior é um cara que prega muito, viu, irmãos? Conhece muito a Bíblia. Do comedor saiu comida. E doçura do forte. Se vocês falarem para mim que é, eu vou dar 30 mudas de vestes e 30 mudas de capas, alguma coisa relacionada a vestimento. Os homens ficam como precisamos descobrir. E como você descobre o segredo? Você quer saber como você descobre o segredo? Não vão ficar bravos comigo? Mas vai que você fica bravo comigo. Pergunta para uma mulher, tá brincando? Brincadeira. Amigo, amo vocês. Amigo. A mulher chega para a sessão e fala: você vai me contar. Irmãos, quando a mulher quer tirar algo do marido, ela consegue. Minha esposa fala: eu consigo tudo que eu quero. Consegue, irmãos. Meu Deus, vence a gente pela canseira. E consegue, não adianta, irmãos. Fala que o homem é um cabeça, mas a mulher é pescoço, é verdade. No final tá tinha o que ela queria. E a gente pediu desculpa ainda. Eu não sei como ela faz lá o esquema. Eu sei que eu começo, eu tô certo, mas é assim. Eu não sei do jeito que ela faz, que eu tô fazendo do jeito dela e pedindo desculpa. Um dia eu vou descobrir isso, no nome de Jesus. E ela chega pra sessão e fala: você me conta, porque os homens falaram pra ela: você busque com ele um conselho, porque você trouxe esse homem pra cá. Então você ameaçaram ela, e ela, por essa ameaça, ela pega e começa a perguntar pra Sansão: Sansão me conta, Sansão contou. Porque Sansão perdeu pra mulher. Ele venceu 1000 homens, irmãos, mas perdeu pra mulher. Você vê que força que a mulherada tem, irmãos? Vence 1000, mas perde quando vai aumentando. E aí sabe o que aconteceu? A mulher chega e conta o segredo. Conta o enigma para os inimigos de Sansão. O enigma é esse. Do comedor saiu comida. A doçura saiu forte. O que tem mais forte do que o leão e o que tem mais doce do que o mel. Ela conta o segredo. A Bíblia fala que isso cria uma ira muito grande em Sansão.
E ele vai e mata 30 homens, porque ele se ira. Quem já viu um homem irado, diga amém. Ninguém viu, que benção. Quem já viu uma mulher irada, diga amém. Amém. Já viu na rua. Já viu uma homem irado? Na rua. Porque quando a gente se ira, a gente perde o controle, irmãos. Todo mundo aqui se ira alguma vez na vida. Alguma vez na vida. A gente se ira. E a Bíblia fala que na ira do homem não opera a justiça de Deus. Na ira do homem não se opera a justiça de Deus. Sansão passa por toda essa situação. Ele depois põe fogo na seara dos filisteus. Ele vence lá 1000 homens com uma queixada de cimento. Porque Deus dá vitória para nós com a arma que nós temos. Amém, irmãos? É com a arma que você tem que Deus vai te dar vitória. Não é com a arma de A, B ou C. É com o que Deus te deu que Ele vai te dar vitória. E guarda isso aí no teu coração. Às vezes eu ficava meio nervoso na igreja. Falta isso, falta aquilo outro. Eu falo, não. Deus vai me dar vitória com a arma que Ele me deu. É com a arma que Ele me deu que Ele vai me sustentar e que Ele vai nos dar vitória. É com essa arma. É com o nosso jeito. Não é do jeito do outro, não é do jeito de A, B ou C, é do meu jeito, do jeito que Deus me formou. Porque existe uma coisa chamada na Bíblia, multiforme graça de Deus. Em cada lugar, Deus opera de uma maneira. Eu venho aqui para o pastor Paulo, eu vejo uma forma de se conduzir, eu vejo uma forma de se administrar um trabalho, eu vejo pessoas aqui. Eu vou na minha igreja, vejo outro tipo de pessoas, outra forma de se administrar um culto. Não é que lá é melhor, ou aqui é pior, somos diferentes, porém é o mesmo Deus que opera tudo em todos e por todos. É o Deus que age aqui, é o Deus que age lá. É Deus que sustenta, é Deus que cuida, é através de Deus que nós obtemos o que é a nossa vitória. E é com essas pessoas, pastor, que você vai ter a tua vitória no nome de Jesus. A Bíblia fala que Sansão então finalmente se envolve com uma mulher chamada Dalila. E com Dalila, Sansão perde mais uma vez. Dalila era uma mulher também que ia receber muito dinheiro. Se descobrisse o ponto fraco de Sansão, os irmãos conhecem a história, e sabe que Dalila também angustiou a alma de Sansão, porque ela queria muito saber a respeito da fraqueza de Sansão. E Sansão começa a brincar com o pecado. Sansão começa a brincar com Dalila. Não brinque com o pecado. Não brinque com as suas fraquezas. Fraquezas todo mundo tem, a sua. E Adão e Eva pecou porque tinha uma árvore ali no paraíso que eles não podiam comer. Essa árvore se chama para nós possibilidade de pecado. A possibilidade existia. E eles passaram perto da possibilidade do pecado. Então existe para cada um de nós uma coisa chamada possibilidade de pecado. E nós temos que tomar cuidado. E Sansão não tomou cuidado. Sansão passou perto do pecado. Sansão brincou com o pecado. E a mulher angustiou Sansão, até que Sansão contasse para ela a sua fraqueza. Irmãos, Sansão se dizia, Sansão tinha um potencial. Ele se dizia totalmente daquilo que Deus tem para ele. Sansão foi um desperdício. Por mais que Deus operou através da vida de Sansão, por mais que Deus trabalhou através da vida de Sansão, porque Deus tinha uma promessa ali, mas Sansão não era um potencial para alcançar, talvez conquistar muito mais perante o Senhor, muito mais perante Deus. Mas ele se dizia, porque ele foi chamado para servir a Deus, e ele foi um homem que ele teve uma coisa, que ele se encantava com muita facilidade. Ele tinha uma coisa chamada cobiça dos olhos. Cobiça dos olhos. O que ele via, ele queria. E para ele não tinha certo e não tinha errado. Jesus foi tentado no monte, ele teve 3 tentações. A Bíblia fala que ele teve a concupiscência dos olhos, a concupiscência da carne e a soberba da vida. E Jesus resistiu às tentações. A concupiscência dos olhos é tudo aquilo que nós vemos, nós queremos, eu passo por isso, nós passamos por isso. Se quer uma coisa banal do dia a dia, é um vendedor passar na tua porta. Ele mostra para você algo que talvez não tenha tanta serventia para você, mas você olha, você acha bonito, você quer,
E às vezes nós compramos sem condições de depois pagar, porque a gente não pensa nas consequências, porque nós queremos aquilo que nós vemos. É interessante, propaganda de televisão, como você olha aquilo e como você quer. O homem, ele mora lá no interior de Salto de Pirapora. O interior de Salto de Pirapora é sítio. O homem, ele tem um sítio, porque o interior de Salto de Pirapora é só sítio. E no interior ele tem sítio, ele tem cavalo, ele tem uma galinha, e a galinha bota um ovo e ele é feliz. Porque o vizinho dele tem um sítio, tem um cavalo, tem uma galinha, e a galinha bota outro ovo, e ele é feliz. E ele é feliz porque ele vê que o vizinho dele tem o que ele tem, e isso deixa ele feliz. Mas se ele for para o centro de Salto de Pirapora, ele vê que o vizinho dele não tem cavalo, mas o vizinho dele tem um carro da hora. O vizinho dele tem uma coisa chamada celular, smartphone, não sei o que mais. Eu vejo lá em casa, meu filho comprou um celular. O celular faz aquele, como é que é o nome do que está saindo agora? Esqueci. Você tem Android, tem um monte de coisa. E tem agora mais algo que está substituindo o Facebook, o WhatsApp. E ele chega lá com o meu sobrinho, e meu sobrinho fala com ele, mandou aqui, ele falou, que da hora, e minha filha começa a ficar louca, eu quero um desse também, porque eu quero falar, eu quero que outro escuta o que eu estou falando, e a bonita é grandão, ele tem uma voltinha chique, tem Android, pai, olha o bichinho, oi, o bichinho, oi, que graça tem aquilo, eu acho sem graça, não precisa pegar o botão, você faz assim, a bolinha vai para lá e para cá. Pega uma bola, você joga para lá e para cá, é o mesmo efeito. Mas eles não querem. Eles querem aquilo. Eles querem aquilo. E eu tenho um pouquinho filho. 5. Glória a Deus. Glória a Deus. É por isso que eu tenho fé. Porque eu tenho 5. E o outro eu quero. O outro eu também quero. Ele tem, eu tenho que ter também. Eu falei, legal, então vai orar. Que Deus vai te dar no nome de Jesus. Ensino assim. Um dia nosso cachorro sumiu. Cachorrão bonito, vai maranga. Nós tinha 4 filhos e tinha um cachorro desse tamanho. O cachorro sumiu. Vamos dar as mãos, vamos orar. Vamos clamar que Deus vai trazer de volta. Isso trabalhou na vida dos meus filhos. Isso trouxe fé no coração dos meus filhos. E isso fez o cachorro voltar em uma hora. E eles aprenderam isso de pequeno. Ao que eles queriam, a orar. E Deus preparou. Eles aprenderam. Essa lição eu dei para meus filhos. Essa lição eles aprenderam. E hoje chega minha filha. Ai, pai, Deus preparou, eu comprei. Falei, quanto? 800. Eu falei, o quê? Vai estar sem colchão, filha. É 6 reais. E faz também a bolinha. E tem o WhatsApp. Quer ver, ó? Oi, Davizinho. Aí eles responde lá. Oi, Miriam. Puxa. Mas ele estava embaixo na igreja, estava na minha casa em cima. Era só descer e falar oi. Mas eles não se cumprimentam quase. Mas tem o WhatsApp, eles se cumprimentam agora. Sabe? O que nós vemos, nós queremos. E Sansão era assim. Eu acho que Dalila tinha um cabelo duas cores. Não sei. Cabelo diferente. Acho que era enrolado na ponta. Os colarzão. Eu não sei. Sabe quem falou? Eu quero. Que é bonito, e é mais bonito que o outro, é mais bonito que o outro, é mais bonito. E eu quero, mas ele me perguntou se aquilo era bom ou não para ele. Que nem tudo que nós queremos, nós podemos. Nós temos que fazer no mínimo 3 perguntas. Agrada a Deus? Vai prejudicar alguém? E é bom para mim? 3 perguntas. Agrada a Deus? Vai prejudicar alguém? Vai ser bom para mim? A primeira coisa é que ele perde. Depois do envolvimento, ele perde a paz. Irmãos, Jesus ele pregou em todos os lugares. Ele falou assim, paz seja convosco. Ele orienta na missão dos 70, irem de 2 em 2, e toda casa que entrar, saudai aquela casa, porque uma coisa que nós temos que ter na vida é paz. E tem uma coisa que a gente só pode dar se a gente tiver, é paz. Você não pode dar algo para alguém se você não tem. E Deus te deu algo de precioso. Depois da salvação, nada é mais precioso do que você ter paz. Nada tem mais valor do que paz. E o que Sansão perde a princípio? A sua paz. Porque tem algo que Deus não destinou a ele. Tem algo que não estava nos planos de Deus para a vida dele. Irmãos, eu quero mostrar muitas coisas.
Mas eu não posso perder a minha paz por coisas que eu quero. Porque coisas são coisas. E paz é bênção de Deus na minha vida. Paz é promessa de Deus na minha vida. Eu não posso, irmãos, perder a minha paz, aquilo que Deus me deu de mais valioso, por causa de coisas. E Sansão perdeu a sua paz por causa de pessoas erradas. E nós perdemos a nossa paz às vezes devido a pessoas erradas. Não perca a tua paz. Ele perde a sua paz em seguida, irmãos. Ele perde o dom, ele perde a possibilidade. Os irmãos conhecem a história e sabem que Sansão perde tudo. Ele perde a sua visão. Ele perde a visão. Irmãos, se tem algo que me faz levantar todos os dias feliz e contente, é que eu tenho uma visão. Eu vejo o pastor Paulo aí animado, com a visão. Estou vendo, eu vou construir, eu vou legal, olha pastor, legal. Você tem que ter uma visão. Você não pode perder a visão das coisas que Deus tem para você. Deus te deu dons. E às vezes nós perdemos os nossos dons, enterramos os nossos dons para ganhar dinheiro. Irmãos, trabalha, por favor, não estou precisando trabalhar. Mas Deus te prepara um emprego à noite. Deus tem poder para te preparar um emprego no horário que você pode estar na casa dele. Glória a Deus. Eu creio assim. Ai, pastor, não foi a porta que Deus abriu. Deus podia ter aberto um pouco mais cedo. Não tem um horário primeiro, ou a terceira, porque tem que ser justo nesse horário. Ah, pastor, mas é que eu quero comprar. Irmãos, Deus tem coisas grandes para te dar, não perca a tua paz. Sansão foi chamado para servir ao Senhor, e ele começou a servir a ele mesmo. Deus te chama para você servir a Deus. Porque Deus quer em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as demais coisas serão acrescentadas. Deus cuida de você. Deus fala para você: para de se preocupar com o amanhã. Tem que viver hoje preocupado com o amanhã. Basta cada dia o seu próprio mal. O Deus que cuida de você hoje vai cuidar amanhã também. Mas está sofrendo dia 5 pela dívida que é dia 20. E perde 15 dias de sofrimento. Chega dia 20, Deus dá um jeito, Deus abre uma porta, e você sofreu 15 dias em vão. Sansão perde a sua visão. Mas irmãos, no finalzinho, dentro do tempo de Dagon, criaram uma situação, ele ficou muito tempo ali como escravo, e humilharam Sansão. Mas irmãos, Deus deu uma outra chance para Sansão. Sabe o que eu vejo nessa palavra? Que nunca é tarde para recomeçar. Porque na morte Deus operou através da vida de Sansão. Glória a Deus. Não é tarde para recomeçar. Não é tarde para Deus operar. Não é tarde para Deus agir. Talvez você tenha aquele sentimento já faz muito tempo, mas Deus fala para você hoje: não é tarde. Nunca é tarde para você. Amém? Conhecendo o pastor, passando a oração. Vamos dar umas colocar de pé em nome de Jesus. Rapidinho. Acho que ele falou para mim 9h15. Foi até 9h30. Glória a Deus. Aleluia. Agradecer, pastor Paulo, a oportunidade, viu, pastor? Estar aqui foi uma honra. Antes dessa oração, quer dizer que a gente vai fazer um trabalho lá na igreja. De 6 sextas-feiras, 7 sextas-feiras. Não é campanha, não é corrente. Não vou amarrar você. Quando amarrar o Sansão, não quebrar as amarras. Não que eu sou contra quem faz, não, de maneira nenhuma. Mas eu falei 7 sextas-feiras. E sexta-feira é o dia propício para isso. Porque sexta-feira é o dia que na maioria das igrejas não tem culto. Cada sexta-feira a gente vai convidar um pastor da igreja, do Ministério Shalom, como o pastor Paulo foi. Gostaria, pastor Leve? Amém? Foi uma honra ter os irmãos conosco. Foi uma honra ter estado aqui com vocês e conhecer vocês. Porque comunhão tem muito significado, é muito complexo, né? Economia. Mas um dos significados que eu acho mais interessante, mais próximo, é você ter o ato de você compartilhar algumas coisas, entre elas, sentimentos. Quando nós compartilhamos os mesmos sentimentos, ideias e valores, nós estamos exercitando comunhão. Quando compartilho com você ideias, valores e sentimentos, nós estamos tendo comunhão. Eu estive aqui em comunhão com os irmãos. Glória. Porque a tua vitória é a minha vitória. É sentimento. Isso é sentimento.
valores, palavra, ideias. Quando nós compartilhamos essas coisas, nós estamos em comunhão. Nós estamos trabalhando. Eu, pastor Paulo, pastor Júnior e demais pastores. Bispo Oswaldo e demais pastores. Para estarmos em comunhão. Porque estar junto não é estar em comunhão. Às vezes estamos do lado da pessoa e não temos os mesmos sentimentos, não temos as mesmas ideias e não compartilhamos os mesmos valores. Mas quando a gente consegue englobar tudo isso, nós estamos em comunhão. Então, em comunhão, peço para você feche seus olhos. Hoje, no nome do Senhor Jesus, eu profetizo que essa igreja seja no sentido principal da palavra sanção, que significa sol. A palavra sanção do hebraico significa sol. E eu profetizo que essa igreja vai ser o sol da justiça nesse bairro e em muitos lugares. Que através dessa igreja vai brilhar o sol da justiça. Porque a palavra de Deus diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. O Senhor há de trazer libertação, como era o propósito inicial da vida de sanção, através de vidas que estão aqui. Porque eu profetizo que você tem potencial no nome de Jesus. Eu profetizo que você tem potencial no nome do Senhor Jesus. Não desperdice o potencial, o talento, o dom que Deus te deu. Não seja guiado por vista, mas seja guiado por fé. Seja guiado pela palavra do nome de Jesus. Deus tem falado com você nesta noite. Que nós temos aqui hoje grávidos da nossa bênção no nome do Senhor Jesus. Estamos aqui certos de que Deus tem algo reservado e preparado para nós. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Os irmãos, desculpem alguma coisa e Deus abençoe bastante a vida de vocês. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, eu pastor em nome de Jesus. Glória a Deus.